gente já está de volta na edição de hoje do programa. Podem continuar, porque vocês são prioridade. A gente já está no ar com o pessoal de casa, olha só. Que trio que eu estou recebendo aqui, né? Daqui a pouco a gente vai falar novamente de cidade, vai falar das questões aí todas do verão, mas estou aqui com Bodega, Alvim e Fábio Guimarães. Olha só, os três estão aqui com a gente, ao vivo, na edição de hoje do nosso programa. Alvim e Bodega, vocês conhecem, né? Fábio é filho de Cabo Frio, está fora dessa cidade desde 1970, né? Atua lá no Ministério Público em Juiz de Fora. E é irmão de Elcio Guimarães, rapaz. Elcio Guimarães foi meu primeiro locutor esportivo aqui dessa terra, dessa cidade, né? É um negócio maravilhoso. E Fábio é irmão de Elcio, então estou muito feliz de poder recebê-lo aqui, né? Ao lado do Alvim, do Bodega. Vamos ouvir um pouquinho antes de eu dar bom dia para essa turma? Deixa eu ouvir um pouquinho da voz do Fábio e do som de Alvim de Bodega. Antes de eu cumprimentar vocês, né? Vou cumprimentá-los, vocês vão cumprimentar o público com música. Vamos acompanhar esse trio maravilhoso que está aqui com a gente para bater um papo, contar muita história boa. Vamos nós a sorrir, trocar de bem no fim. Para que maltratarmos o amor? O amor não se maltrata, não. Para que, se essa gente o que quer é ver nossa separação? Brigo eu, você briga também, por coisas tão banais. Se o amor, em momentos assim, morre um pouquinho mais, e ao morrer, então é que se vê que quem morreu fui eu e foi você, pois sem amor estamos sós, morremos nós. Porra, né? Coisa boa, isso é um bálsamo. Carlos Cunha também está aqui com a gente, presidente da Associação de Hotéis de Cabo Frio, né? E é um bálsamo ouvir, né? Que coisa maravilhosa. Fábio, seja bem-vindo, bom dia. Muito obrigado aí, é um prazer estar participando com vocês aqui. E desculpa a cara de pau de cantar com o Alvim e com o Bodega, que são dois artistas renomados, e a gente só gosta de brincar, na realidade, né? E o Alvim é colega de infância e a gente perdeu o contato por um tempo, quando ele andou pela Europa, Itália, Estados Unidos, Japão, mas há pouco tempo, através do próprio Elcio, né, foi que eu voltei a reencontrar o Alvim, né? Ele perguntou ao Elcio por mim, e o Elcio me comunicou quando eu vim para cá e procurei o Alvim, e agora a gente não separa mais. Que coisa boa. E bom te receber, Elcio, um companheiro querido, né? Comentarista nosso aqui do programa de televisão, meu comentarista no rádio, nos jogos. Acompanhei algumas transmissões de futebol dele na época da seleção cabo-friense, Barra Mansa. Isso lá nos anos 60, né? Tá longe. Eu sou o primeiro locutor esportivo da cidade. Eu sempre dizia isso para ele. Eu cheguei aqui em 94. Né, transmito futebol para cá desde os anos 90, quando estive com o Alvim lá na Copa do Mundo da Itália, né, a gente, por uma agradável coincidência do destino, no desígnio de Deus, ficou na casa dele, lá com meu chefe da equipe da Rádio Capital, né, fez um acordo lá com o Alvim, nós 5 da equipe que ficava em Roma, ficamos na casa de Alvim, foi a primeira vez que eu encontrei esse cara, que é um irmão querido do coração. Me contou a história. Eu guardo isso no coração. E teu irmão, que tanta saudade deixa, é um outro companheiro querido, e que bom te receber, Fábio. Prazer é todo meu. Seja bem-vindo. Está morando em Juiz de Fora? É radicado lá desde quando? 70? 1970. É, atuando no Ministério Público. Andei fora quando ingressei no Ministério Público, andei morando pelo interior, né? Mas 7 anos depois eu voltei para o Juiz de Fora, estou lá até hoje. E vem todo ano a Cabo Frio, curtir férias? Julho e janeiro são de lei. Sagrados. Que coisa boa, coisa boa. Maestro Bodega, seja bem-vindo. Passa teu microfone um pouquinho para ele, Fábio, para a gente poder cumprimentar a Bodega. Tudo bem, maestro? Bom dia. Bom dia a você, Sidney, a todos os ouvintes, telespectadores. E a Cabo Frio, em geral, né? Muito obrigado aí pela seu acolhimento, de dar um espaço para que a gente possa, além de expressar musicalmente, mas também de uma forma verbal, enfim, da importância desse mestre Valdir Azevedo. A gente vai abordar alguns pontos assim, né?
trouxe até alinhavado aqui, coisa que eu não costumo, mas devido assim seu alto nível de programa, organização, enfim, né? Inclusive eu te parabenizo pessoalmente e publicamente, né? Eu tenho acompanhado alguns programas, né? E tenho percebido a sua dinâmica, né? Em relação a uma coisa talvez mais relevante, né? Na imprensa de Cabo Frio, talvez seja o primeiro. Obrigado, irmão. Né? Porque a sua relevância, assim, no sentido mais amplo, tem, assim, para quem está observando, no meu caso, né? Eu parabenizo. Muito obrigado, agradeço. Meu nome e em nome da equipe inteira. Muito obrigado. E agradeço também por estar podendo, nesse momento, abordar uma coisa tão importante em Cabo Frio e que precisa se tornar relevante também, né? Eu acho que pouca gente sabe disso, a gente vai contar essa história já, mas deixa eu cumprimentar o Alvinho primeiro. Tudo bem, meu irmão? Que bom ter você aqui. Meu amado Alvinho. Bom dia a todos, bom dia, Sidney, obrigado pelo mais um convite. É bom ter você aqui, meu irmão. Bom ter você aqui. Fico muito feliz. Você sabe disso, do carinho que tem por você. Bom, a gente vai cantar, mas vai fazer aqui, né, a memória de um fato importante, um dos maiores nomes da música brasileira. Brasileirinho todo mundo conhece, né? É o hino no cavaquinho, né? Um instrumental mais tocado aí da história desse país. E Valdir Azevedo, que completaria 96 anos agora, dia 27 de janeiro, ele tem uma passagem aqui na nossa cidade muito importante. Conta um pouco disso, Bodega, a importância de Cabo Frio na caminhada do Valdir Azevedo, que é o compositor do Brasileirinho. Sim, primeiro a relevância do Valdir Azevedo na história da música brasileira, né? Porque superando todos os compositores, e com todo respeito, o Valdir Azevedo ele atinge com o Brasileirinho, né? Foi uma obra que ele captou, porque, né, a música é o resultado da dinâmica do universo. Então a música é universal, né? A música é da vida. Então o Valdir teve esse privilégio de captar essa dinâmica do universo, trazendo para a consciência que foi exatamente expressada no brasileiro, que a gente chama brasileirinho, né? Mas, na realidade, é uma energia brasileirinho, né? E, basicamente, Sidney, o segredo do brasileirinho é quase que uma corda só. Ele é tocado basicamente em uma corda. Está aí o mistério do brasileirinho. E esse brasileirinho, composto pelo Valdir Azevedo, se tornou hoje, quer dizer, consagradamente, a obra mais difundida no mundo. Haja visto 3 Olimpíadas consecutivas que alguém dança o Brasileirinho. Se já não bastasse, na época, em 1950, quando ele gravou e foi vendido 50 milhões de cópias. Naquela época, em 1950. Então, assim, ainda era aquele bolachão, né? O disco em si não era o CD. Então, o Valdir se tornou esse músico, né? Ele transformou o Brasileirinho numa ressonância mundial, né? Universal. Isso é muito importante. E teve um momento da vida do Valdir Azevedo que ele, né, teve um acidente em um dos dedos da mão esquerda, ele ficou impossibilitado de tocar o cavaquinho, assim, período de 2 anos, 1 ano e pouco, 2 anos, e orientaram ele que em Cabo Frio tinha uma água marítima aí, né, na Praia do Forte, principalmente, que talvez, né, ele voltar. E o médico desencantou ele, quando desenganou, ele que não tinha jeito. Ele decepou a falange do dedo anelar, né? E o médico falou assim: olha, vou costurar aqui, vou suturar, mas só esteticamente, porque decepou, inclusive cortou os nervos, dificilmente você retornará ao cavaquinho. Ele, muito triste, né? Mas continua a vida. E volta e meia ele se perguntava: gente, será que não vou mais tocar cavaquinho? Aí orientaram ele lá em Brasília, a Cabo Frio. Aí ele passou a vir a Cabo Frio. E nesse período foram 2 anos sem tocar o cavaquinho. E ele, num desses momentos em Cabo Frio, em janeiro, inclusive, coincidentemente, ele percebe que ele começa a retomar a sensibilidade no tal dedo, né? E ele, maravilhado, né? Assim, imagina uma sensação dele, né? Isso foi lá no canto da Praia do Forte. Então, ali ele despertou que ele poderia retornar a tocar o cavaquinho. E Valdir era uma pessoa muito humilde, né? Daí, não sei se humilde ou inocente na época, né? A ponto de, né? Ele morava numa casa, ele passava sempre ver janeiro aqui em Cabo Frio na mesma casa, né? Uma casa ali do lado do Rio Barbosa, a casa do conhecido aí, do que foi secretário de Fazenda, ou ex-secretário de Fazenda, o Clésio Guimarães, a família Guimarães. E o Valdir Azevedo, lá são 2 compartimentos. Só para você ter uma ideia da humildade do Valdir. O Valdir Azevedo
retornou da praia, pegou imediatamente o cavaquinho que a esposa tinha trazido, né? A esposa sempre na fé de que ele voltaria. E nisso que ele pegou o cavaquinho para tocar, ele solou uma melodia. E a mãe do Clésio, né? Não sei, esqueci o nome dela, assim, ela lá em cima, ela ouviu aquele som do cavaquinho, aí chegou enfim, se aproximou e falou assim, lá de cima mesmo, Olinda, quem está tocando cavaquinho? Aí, no caso, a esposa do Valdir Azevedo falou assim, meu marido. Coisa boa. Pô, mas parece o Valdir Azevedo, igualzinho, eu tenho todos os CD do DVD, né, do disco do Valdir Azevedo, parece o Valdir. Quer dizer, aí foi aquele impacto de emoção que todos eles começaram a chorar, né? Aí que ela foi saber que aquele que estava ali era o Valdir Azevedo. Quer dizer, o que exatamente assim, e ela tinha todos os discos dele. Coisa boa. Então, né? Foi assim, um momento muito rico. Esse fato se deu em né? que ano, Bodega? Essa recuperação dele, você sabe o ano que isso aconteceu? Isso foi em 79. 79, Porque depois, em 80, ele teve em Cabo Frio. Né? A última vez que a gente esteve aqui, inclusive eu tenho um registro aqui que eu participei com uma festividade, Sidney. Mostra ali para o Marquinhos, consegue, Marquinhos, fechar ali naquela foto? Eu tive o privilégio de tocar junto com ele, né? Isso é uma relíquia, hein, Bodega? Relíquia, é um documento assim que Cabo Frio precisa relevar isso, né? Um filho de Cabo Frio, né? E, enfim, isso tem que estar assim... Você faz questão de valorizar essa data todo ano, né? De mostrar que é um fato importante da cidade de Cabo Frio na vida de um dos maiores expoentes da nossa cultura. Exatamente, Valdir Azevedo. Eu faço isso, dois eventos durante o ano, né? O de janeiro, que é o dia que ele nasceu, e dia 23 de setembro foi o dia que ele partiu, né? Então, essas duas datas, há 15 anos eu venho fazendo movimento. E, claro, né, infelizmente, né, a cultura é orientada pelo fator econômico e político. Sim, é verdade. Mas a cultura no Brasil ela é bem relevante, né? Haja visto que o Brasil é o país que tem a melhor música do mundo, indiscutivelmente, pela sua, né, jovialidade. A música brasileira é muito jovem, então, assim, ela é muito misturada, né? Assim, então, isso para o mundo inteiro, que já está super consumado nos seus aspectos culturais, o Brasil é um país muito novo. Então, quando chega a música brasileira em qualquer país, todo mundo fica assim, que isso, né? Nunca tinha ouvido isso. Mexe, né? Mexe com todo mundo. Porque a música brasileira é forte, né? Ela tem... Haja visto o chorinho hoje, o Sidney Marinho. O chorinho hoje tem até no Japão, grupos de choro japoneses tocando chorinho, cavaquinho, bandolim, violão. Quer dizer, nós contaminamos, num bom sentido, né, o espaço, né, de memória do mundo inteiro. E o Brasileirinho é essa música que ocupa esse espaço. Né? Então é muito relevante o Brasileirinho. A gente não tem nem noção do que seja isso. Mas, assim, então em Cabo Frio nós temos essa relevância cultural, né? A ponto de, né, ser uma cidade que fez com que Valdir Azevedo, esse gênio, eu considero o Valdir um gênio, porque você compor uma música que seja ressonância para o mundo, isso não é qualquer um, né? Não é qualquer um. Né? Não, a gente vai mostrar já, vocês vão tocar o Brasileirinho e os acordes são, né, familiares a todos. Né? Você ouve os acordes do Brasileirinho, eles logo te remetem, né, a essa coisa maravilhosa da música brasileira e refletem ao nosso país, as nossas belezas, as nossas coisas. É um hino do Brasil, né, para o mundo inteiro. Isso é muito bom. Como eu falei, ela até por conta das Olimpíadas, né? Que a Olimpíadas o mundo fica ligado, né? E tem três Olimpíadas consecutivas que uma dançarina vai lá e escolhe o Brasileirinho. O Brasileirinho é tema, né? Carlos Cunha sabia disso, Carlos Cunha, presidente da Associação de Hotéis de Cabo Frio. Tudo bem, Carlos Cunha? Prazer estar contigo, bom dia. Bom dia, Sidney, bom dia a todos. Prazer meu de estar com vocês hoje, principalmente hoje, né? Na presença desses 3 mestres, 3 iluminados. Eu que te agradeço pelo convite de poder fazer parte disso, me sinto até um privilegiado. Que bom. Sabia desse fato do Valdir Azevedo aqui, que ele recuperou os movimentos para voltar a tocar cavaquinho aqui em Cabo Frio? Isso é importante, é relevante demais, né? Isso pode ser usado turisticamente, inclusive, como produto turístico. Eu estou há 15 anos tentando fazer isso e assim, né? Mas como eu costumo falar, né? Porque eu também, ao mesmo tempo, eu passei a me orientar pelo meu próprio entendimento, né? Eis a questão normalmente de uma sociedade, né? Poucas pessoas, se orientam, ou procedem, ou, né, tomam atitude pelo seu próprio entendimento. E o meu entendimento hoje, assim,
né, quer fazer com que Cabo Frio, politicamente ou empresarialmente, tenha esse marco, que inclusive foi na Praia do Forte, né, o local exatamente, assim, porque o Valdir Azevedo, ele é um símbolo, né, talvez o mais importante da música, principalmente popular, né? Nós temos aí, né, vários compositores brasileiros, do nível de Villa-Lobos, Carlos Gomes, tantos outros, né? Aí a nível de Europa, Beethoven, mas ninguém tem uma música que seja assim, ressonância no mundo. Isso né? merecia um estátua até no Cantinho do Forte e eventos ali de choro, né, rapaz? Se você pensando assim, criar isso sempre. O secretário de Turismo está aqui com a gente, Radamés já vai estar aqui ao meu lado, Marcelo Cardoso, que é o secretário da Mobilidade Urbana, também está chegando. Vamos recebê-los com um brasileirinho? Podemos fazer? Sim. Né? Porque a gente está falando de Valdir Azevedo, um dos maiores nomes da música brasileira, que compôs Brasileirinho, completaria agora aniversário em 27 de janeiro e voltou a tocar aqui em Cabo Frio, gente. Vamos lá, Alvinho e Bodega, ao vivo com a gente. Coisa boa, né? Maestro Ângelo Bodega, Alvim, esses ícones de Cabo Frio, e Fábio Guimarães, né? Que daqui a pouco vai cantar de novo. Os três estão aqui, a gente vai bater papo sobre cidade, sobre as coisas que estão acontecendo, mas ouvir Brasileirinho é bom. O secretário de Turismo Radamés Muniz já está aqui, se juntando ao Carlos Cunha, se juntando a Marcelo Cardoso, secretário da Mobilidade Urbana de Cabo Frio. Radamés, Bodega, né? O criador do Apanhete Cavaquinha, de tanta história aqui em Cabo Frio, tanta gente formada, Alvim, filho dessa terra, né? Músico de Alcione, entre tantos outros, né? Roda esse mundo todo com a Marrom, né? Fábio Guimarães, irmão de Elcio Guimarães, de Cabo Frio, está fora daqui há quantos anos? Eu tenho 47, 40, mais, 70. Desde assim, 71, Fábio. Né? Olha só há quanto tempo você está fora daqui, né? Hoje atuando no Ministério Público lá em Juiz de Fora, irmão de Elcio, filho dessa terra, está visitando de férias, e já deu um show cantando. Bodega contou um fato, Radamés, que é importantíssimo, o Carlos Cunha até já falou disso, você estava chegando. Valdir Azevedo, compositor do Brasileirinho, completaria agora, em 27 de janeiro, 96 anos de idade, né, maestro? E Valdir teve, Bodega acabou de contar isso pra gente, pro público que está em casa, mas vou repetir para você, um problema, né? Sofreu um acidente e acabou tendo a falange de um dos dedos decepada, né? E foi condenado pelo médico a não mais tocar cavaquinho. E ele é nada mais, nada menos do que compositor desse hino do Brasil no mundo inteiro. E recomendaram a ele, não vá a Cabo Frio, as águas de Cabo Frio são milagrosas. E ele vinha aqui a Cabo Frio e se banhava, e num determinado momento, em 1979, ali em cima da casa de Clésio Guimarães, da família de Clésio, na Rui Barbosa, começou a dedilhar o cavaquinho, né? E recuperou a capacidade de voltar a tocar. E Bodega defende há mais de 15 anos essa data, né, do aniversário de Valdir Azevedo, que é agora 27 de janeiro, como uma ode a esse mestre da nossa música que se recuperou aqui em Cabo Frio. Eu estava falando, isso merece até uma estátua ali no Canto do Forte, que foi onde isso se deu, né, com eventos de choro, eventos de música de qualidade. Então eu quero te dar boas-vindas exatamente com esse presente que o Bodega está trazendo para a nossa cidade. Radamés, seja bem-vindo. Bom dia, Sidney, bom dia a toda a sua audiência, bom dia ao amigo Bodega, Dinho, tudo bem? Prazer estar com vocês.
Bom dia, secretário Marcelo. Bom dia. Tá? Carlos Cunha, da Associação de Hotéis. Irmão de quem você é, não pode estar tão bem ou melhor referendado, né? Uma pessoa super do bem, assim como você. E, por incrível que pareça, rapaz, ontem à noite eu saí da secretaria e encontrei uma pessoa de Friburgo, que é assessor de um vereador, e ele estava me falando, Radar, eu queria levar um projeto de chorinho para Nova Friburgo, através do Senai, do Sesc. E eu falei assim, poxa, cara, tudo que eu mais tenho pleiteado agora no turismo é isso, né? É descentralizar esses grandes eventos e transformar os eventos em eventos locais. A gente fez uma reunião com a Associação de Músicos Locais, a gente levou um pouquinho de porrada, porque no momento aí da virada do ano prestigiamos as bandas locais, né? Aquela banda que tocou dos tambores urbanos, eles ficaram muito emocionados, ficaram felizes, nunca se sentiram tão prestigiados. E é um projeto maravilhoso. E tocaram, né? 1h30 após o show, em gratidão a terem aquele espaço de um palco montado, por um valor de ter uma população flutuante muito grande, 800 mil pessoas estavam em Cabo Frio, e eles ficaram felizes, e por 1h30 ele foi lá depois chorando agradecer a oportunidade. Então, eu, quando assumi a pasta, uma das reuniões que eu fiz foi essa, sabe, Bodega? De resgatar isso, de resgatar um pôr do sol na Praia do Siqueira, de resgatar eventos em locais descentralizados, como a Passagem, criar pequenos polos que a gente pudesse ter lá na Praia do Siqueira, o pôr do sol de quinta, sexta e sábado. Quinta seria o saxofone, sexta-feira seria o chorinho, sábado a gente poderia tocar uma MPB e até um pagodezinho, porque aí o morador que já vai ter o domingo para descansar, aquele morador cabofriense, vai poder estar lá curtindo, tomando a sua cervejinha, beliscando o seu petisco, aumentando aquela economia do local. Então nós temos lugares ímpares. Nós temos o Peró hoje, Carlos está aqui com bandeira azul, nós queremos fazer um palquinho sunset, fazer uma pequena coisa até o começo do anoitecer. Não se justifica mais grandes shows como acontece em várias cidades aí. Maricá hoje gastou 3 milhões de reais na queima de fogos. Eu passo na estrada ali quando não quero ir pela Via Lagos para Maricá, está anunciado Cláudia Leite, quinta-feira, Ivete Sangalo, sexta-feira, não sei quem, sábado. E aí vai acontecer o que aconteceu com a gente. Lá na frente, se Maricá não se preparar para um plano diretor, para um gabarito de 10 andares de prédios, para novos colégios, novos hospitais, ela vai ter um problema em torno dela, trazendo uma população que vai transformar ela numa nova Itaboraí, numa nova São Gonçalo, com problemas, porque o royalty vem fácil, mas ele também vai fácil. A gente já viu esse filme, né, secretário? Com certeza. Quantas já vimos vezes a gente já viu esse filme? Eu acho que eu não faço crítica, nem teço críticas ao passado. Eu tenho muito que agradecer às grandes obras que Alair Correia fez, as obras que Marquinho fez, os colégios padrão, a questão das avenidas que Marquinho fez, o trabalho. Agora, nós não podemos entrar mais nesse erro, desse problema em questão aos royalties. Os royalties hoje estão enfraquecidos, nós temos dificuldade de pagar o funcionalismo. Eu hoje estou secretário, mas não sou governo A, B ou C. Assim como o Carlos, a gente e vocês, nós somos moradores de Cabo Frio. Nós somos pessoas de bem que queremos o bem para Cabo Frio. Então isso em algum momento, sabe, Bodega, eu fico muito feliz de ver e imagino você com uma pequena estrutura que não é cara, um palco bem com uma boa acústica, tocando isso aí para uma população gratificante de Cabo Frio. E quanto às águas milagrosas, elas são mais do que milagrosas. Elas são milagrosas, lindas, maravilhosas e enaltecidas pelo mundo inteiro. Tanto é que Brigitte Bardot esteve aqui em Búzios, quando ainda pertencia a Cabo Frio. Mas é um ícone mundial, Cabo Frio hoje, através até de Búzios, porque Búzios hoje se destaca como Búzios, mas era distrito de Cabo Frio e Arraial também. Então, a nossa região como um todo foi uma bênção de Deus. E essa história do Valdir Azevedo é apaixonante, né? É uma história maravilhosa, né, Bodega? Livro, né? Ela foi... tem um livro da biografia do Valdir, que consta aqui, né? O Valdir Azevedo, né? Uma das páginas, relata Ele esse fala fato, desse episódio, exatamente. né? Então, isso está no mundo, tá, né? E eu gostaria que, né, assim... Até porque muitos músicos... Até porque o Valdir Azevedo, ele hoje, assim, né, ele se tornou referência de quem quer aprender cavaquinho, quer tocar brasileirinho. Uhum. Então ele criou uma escola sem ser escola, né? É a primeira que se aprende o cavaquinho, maestro? Normalmente todo mundo quer tocar logo o brasileirinho, que quer, né, entrar no mundo do cavaquinho é o brasileirinho. E assim, então o Valdir passou a ser uma referência de escola do mundo inteiro. No Japão, o jovem que quer aprender cavaquinho, ele quer tocar brasileirinho, né?
porque se tornou aquela questão, né, uma orientação assim, porque o brasileirinho é um milagre, é como se fosse assim porque é tocado basicamente em uma corda e atingiu o mundo. Como é que é isso? Pra gente que é leigo, né? O que é isso? Tocada numa corda. O que representa isso na questão da diversidade musical? Ó. Aqui está a essência dele. Toda. O resto é complemento, né? Então, essa essência aqui é uma corda só e com essa facilidade, né? Claro, o trabalho do jovem ou do músico é depois fazer o estudo da técnica para pegar, né? Para adquirir uma velocidade. Mas, essencialmente, o brasileirinho é isso aqui. É a primeira, né, a porta de entrada, né? Então, assim, uma corda só se transformou assim, essa referência, né? E o mundo inteiro conhece brasileirinho. Altamiro Carrilho uma vez esteve tocando aqui com a gente, né? Um grande flautista brasileiro, saudoso, né? O Altamiro Carrilho, e ele veio tocar com orquestra de cavaquinho. Outra coisa, Radamés, nós temos um produto aqui, né? Produto que eu falo assim, humano, né? Que é a orquestra de cavaquinho. Em nenhum lugar do Brasil tem orquestra de cavaquinho. Vocês já foram a Brasília, vocês já foram ao Peru. Nós conseguimos construir esse patrimônio, que inclusive é até bom saber, já que, né, politicamente também está presente, a orquestra de cavaquinho é patrimônio imaterial de Cabo Frio. E a gente já está assim há 10, 12 anos sem tocar a nível de governo, né? A nível público, vamos dizer assim, né? Os meninos hoje todos articulados, porque eles foram para pagode. Tem cada um no seu trabalho, né? Aproveitando a sua presença aqui, quem faz o turismo cultural de Cabo Frio hoje, você pode sair todo final de semana e parar nos restaurantes, nos bares. Se tiver música ao vivo, no mínimo ali tem 2, 3 que passaram por esse projeto, né? O projeto Aprende Cavaquinho formou hoje 40 jovens que se apresentam, sobrevivem do cavaquinho, constroem sua família, né? Paga seu aluguel com cavaquinho e, além de tudo, ainda dá esse prazer musical ao turismo, tá, né? Ao turismo. Então, assim, a gente faz isso já há uns 5 anos que o Aprende Cavaquinho sustenta o turismo cultural da cidade. É só você pesquisar, sair na cidade final de semana, onde tiver música ao vivo, se você perguntar, você vai ter essa Tem alguém resposta. formado pelo Bodega, né? Exatamente. Bom, antes da gente pedir que vocês cantem mais uma, você falou do brasileirinho numa corda só e fez aí né? Mas você falou, a técnica permite acelerar. A gente ouve, né? Vocês mesmos fizeram ainda há pouco, mas o brasileirinho naquele ritmo assim, né? Quase que frenético. Vamos fazer um pouquinho para o pessoal em casa ver como é que é isso? Brasileirinho? Mas naquele ritmo que você falou que vai desde dessa corda só, devagarzinho, mas tem aquele ritmo que, né, usado na Olimpíada, que todo mundo dança, que é aceleradíssimo, né? Mostra um pouquinho disso pra gente, maestro. Olha só, de qualquer forma, a gente pode, claro, isso para mim não é problema. A questão é a seguinte, eu também gostaria de enfatizar, de relevar, que após Valdir Azevedo recuperar o movimento né, do dedo e voltar a tocar cavaquinho, ele compôs uma música em Cabo Frio, onde no final ele toca o Ave Maria em agradecimento, né? Então vamos fazer essa. Vamos fazer essa que ele compôs com a Ave Maria e depois no final a gente faz o brasileirinho acelerado para todo mundo. E o nome da música do show, né, da canção é Minhas Mãos, Meu Cavaquinho. Legal. Onde ele faz essa integração assim, com a vida espiritual e a vida material. Vamos acompanhar vocês mostrando essa pra gente, que tem tudo a ver, né, com essa ligação de Valdir Azevedo com o Cabo Frio, onde ele recuperou, né, os movimentos e voltou a tocar o cavaquinho.
espetáculo, né? Maestro Bodega, Maestro Alvinho, aqui ao nosso lado, né? Celebrando, né, a memória desse grande nome da música brasileira que tem tanto a ver com a história, né, de Cabo Frio na vida dele, e isso contribui muito pra gente. Olha que é um momento assim muito marcante. Deixa eu... Sidney, eu queria até estender ao maestro, não sei se possível, né? Sábado, agora, nós vamos estar recebendo o governador Witzel no aeroporto às 2 horas da tarde. Ele vem para uma reunião com os prefeitos da região e para ver o aeroporto. E às 16h10 ele recebe o voo de argentinos vindo do aeroporto de Zeira, Argentina. E eu organizei, né, e iria chamar um músico para tocar MPB. Mas visto desse grande... acompanhamento e dessa gratidão de estar aqui hoje com o Sidney, eu não sabia que o maestro ia estar aqui acompanhado e vendo isso. Se o senhor tiver disponibilidade, eu coloco toda a equipe da Secretaria de Turismo, que está lá agora fazendo a vistoria com a Major Roberta, da equipe de segurança do governador, no aeroporto, para tudo. Se vocês tiverem disponibilidade, eu queria convidar vocês, se possível, a botar um pouco disso para que o governador veja e que os argentinos que vão ser recebidos tenham condição. Se não houver condição para essa semana, eu gostaria de colocar no próximo voo ou no voo subsequente para que a gente possa demonstrar, porque eu me sinto muito honrado quando eu falo para o Sidney essas coisas, o Carlos sabe disso, que a gente tem tantos talentos em Cabo Frio, tantas coisas boas que a gente hoje tem que valorizar só o que vem de fora e não investir no que está de dentro. Então, deixo o convite em aberto. Se vocês tiverem condição, toda a estrutura da Secretaria de Turismo vai ser colocada à disposição de vocês. Se não houver condição, seria maravilhoso estar recebendo, o governador vendo isso, o secretário de Turismo de Estado, Otávio Leite, mas deixo à disposição. Mas reafirmo que se não for para esse, eu gostaria de receber o voo da Argentina com vocês na próxima ocasião, dentro do saguão, com caixas de som, com tudo preparado para que vocês demonstrem toda essa capacidade e essa coisa linda que é esse trabalho. Coisa boa, coisa boa. Ok, acho que, não, sim, primeiramente, assim, parabéns por tocar na sua sensibilidade, né? Porque realmente isso mostra que bem escolhido o secretário, porque é sensível, né? A música tem esse poder, né, de tocar, né, no interior. E parabéns, porque assim, essa atitude sua realmente revela a sua grandeza de ser uma pessoa orientada pelo seu próprio entendimento, né? Porque o que está faltando na humanidade é exatamente isso, né? Ser orientado pelo próprio entendimento e não copiar padrão mental, né? Como até esse fato que você está citando aí, esse show né, desses grandes artistas, que vem e toca 1 hora, recebe uma grana violenta, não tem nenhum compromisso com a cidade, vai embora. Quer dizer, se fosse computar todo esse valor, né? Jogado, né? Não jogado, né? Mas assim, de uma forma, porque é uma coisa quase que, como é que fala? Enfim, está faltando a palavra, mas o que precisa realmente é assim, uma nova construção, que espero que esse novo governo aí esteja também atento a isso, é não copiar padrões, porque virou um padrão nacional, assim, festa da cidade, enche de pessoal, né, esses artistas que não tem nada contra, até parabenizo, mas muitos deles sem compromisso com a história do Brasil, com a relação da educação. Vem ali, faz um show, 1 hora, né, uma grana que a gente sabe que é super além do que um músico, né, cabofense. Enfim, não estou nem me referindo à questão do valor financeiro, mas assim, essa questão de prestigiar os músicos da cidade já é talvez a primeira cidade que tem esse olhar de romper com esse padrão, que virou um padrão mental, né? Ou seja, os próprios prefeitos do Brasil, de modo geral, passaram a se orientar pelo modelo de política praticada com esses artistas. Né, assim, então, isso já revela a sua sensibilidade e também, consequentemente, acredito que, em paralelo, o nosso prefeito, aí, atual prefeito, o doutor Adriano, esteja, né, em acordo com essa unidade coletiva, né? Isso é muito importante no mundo. A gente precisa quebrar paradigmas, né? Viver novos momentos e eu conversei mais cedo com o Luiz Geraldo, ele dizia exatamente isso na entrevista que me concedeu, o presidente da Câmara, né? O resultado das eleições, em todos os níveis, o resultado mostrou isso, né? Que as pessoas querem paradigmas quebrados, querem coisas diferentes, querem mudanças, que é a expressão mais verdadeira disso. Queria que vocês ficassem mais um pouquinho com a gente, eu vou bater um papo com o Marcelo, com o Carlos Cunha, com o Radamés, mas vou abusar de vocês mais um pouquinho para a gente poder cantar mais um pouco. Encerrar esse bate-papo direto aqui, porque depois pode ser que não tenha mais essa oportunidade, está aceito o convite, até por conta
dessa relação né, não é tocar o brasileirinho, é já começar a mostrar para o governador que aqui é a cidade que tem a única orquestra de cavaquinho do estado, que está do Brasil, e que é exatamente essa, né, que está precisando desse olhar de uma unidade coletiva. Né? Assim, então, isso pode ser um princípio de um passo de construção da valorização do cavaquinho, que é o único instrumento brasileiro, o cavaquinho. Que os demais instrumentos são europeus, de modo geral, ou africanos, né? Percussão, todos africanos, e instrumento melódico, todos europeus. E o cavaquinho foi construído no Brasil, depois da República, em necessidade de tocar dos negros, né, os afrodescendentes, cantar samba. Então, nós temos que ter esse privilégio. É o único instrumento brasileiro, né? E é o único instrumento que é mais conhecido no mundo inteiro por causa do brasileirinho. O cavaquinho, né, foi composto no cavaquinho. Então, o mundo tem essa sonoridade aqui, né, no espaço mental. Então, isso é muito importante que a gente reafirme isso politicamente, culturalmente e socialmente também, né? E a nível de educação. Eu já aproveito aqui, né, para me comprometer, ou você se comprometer, ou vice-versa, porque assim, ano que vem, esse ano eu quero ir para as escolas, fazer com que todas as crianças conheçam o brasileirinho. Uma visita dessa, por exemplo, vamos receber esse governador ou esse presidente com um brasileirinho que foi, né, o hino do brasileiro, ressonância universal, e o autor dele tem uma relação muito, né, muito forte com a nossa cidade. Então, assim, se é para a unidade coletiva, eu estou dentro. Astro, eu só tenho a agradecer, vou ficar muito feliz e pode ter certeza, o superintendente Paulo Cotias, de Turismo Histórico, vai estar, eu vou estar primeiro recebendo o senhor na secretaria, como recebi toda a associação de músicos e tenho recebido todos os músicos e DJs locais. Abertamente na secretaria, fica lá no terminal do Transatlântico, eu vou deixar meu cartão para o senhor, para a gente marcar, e vai dizer de antemão, o projeto de turismo histórico tem ido às escolas para ensinar, tem ido aos barcos de passeio para ensinar, que nós não temos mais que falar, que a Casa da Moringa é de Romário, é de Anitta, é de Ivete Sangalo, nós temos que mostrar que aquilo ali foi um condomínio feito na época por um prefeito, que a cidade tem uma história, que o canal de Itajuru tem uma história, que a Passagem tem uma história, que a Boca da Barra tem outra história, e aí nós vamos vender realmente um turismo de qualidade. Um dos compromissos do prefeito comigo foi me dar liberdade de tocar um turismo diferenciado. Claro, vai haver o dia do grande show? Vai sim, mas esse não vai ser o paradigma de entrar nessa competição de prefeituras de toda a região, que agora eu levei o artista mais famoso. Senão daqui a pouco a gente vai querer estar trazendo até esses artistas internacionais para competir entre prefeitos. E essa não é a minha meta, eu já avisei isso ao Adriano, mas estou abrindo, e quanto a essa questão dos colégios, já é um compromisso meu com o secretário, falar com o secretário de Educação, Leitão, e o Turismo Histórico, pelo superintendente Paulo Cotias, fazer esse projeto também chegar, porque nós estamos levando a escola para visitar o Cáricas, nós estamos levando as escolas no passeio de ônibus do turismo local, estamos fazendo até isso com a população no turismo, e estamos fazendo também o pôr do sol no Morro da Guia. Então, o meu foco é que o próprio morador se insira no turismo, porque não adianta falar de turismo, elogiarmos Gramado e Canela e esquecermos que somos um todo. Quando a padaria está lotada, o cara da padaria está agradecendo, mas um morador essa semana falou, poxa, que saco, a padaria está lotada. Só que ela está lotada ali. O ambulante, quando ele vai para a praia, ele tem que estar ordenado, mas o cara da distribuidora de bebida lucra muito. Sim. Porque ele vende para o ambulante. Sem um ambulante, nem que nós fizéssemos churrasco em todas as nossas casas, talvez nós não conseguíssemos gastar a bebida que eles gastam na praia atendendo ao turista. Então nós temos que ter, sim, regras, limitações e ordenamento. Mas eu boto de coração a secretaria aberta, quero fazer questão de recebê-lo lá, tá? E vou deixar meu contato para isso. Parabéns pela sensibilidade de vocês dois. Fico feliz, né, que esse entendimento tenha acontecido aqui. A gente vai ouvir mais de Bodega, mais de Maestro Alvim, mais de Fábio Guimarães. Quero registrar a presença aqui do Carlos Ernesto Lopes, nosso Carlão, que segunda-feira estreia aqui na TV Litoral News o programa Raízes, né, a partir de 4 da tarde, toda segunda ao vivo e depois nas reprises ao longo da semana. É uma alegria pra gente ter o Carlão aqui ao nosso lado. Você já viu a chamada e está vendo aí na nossa programação. Carlão estreia segunda, dia 14, às 4 horas da tarde. É uma das novas atrações aqui da TV Litoral News. Bom, deixa eu cumprimentar também o secretário da Mobilidade Urbana, Marcelo Cardoso, meu colega de faculdade, rapaz. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, prazer. Que alegria tê-lo aqui. Bom dia, seja bem-vindo. Muito obrigado, um prazer grande. A gente estudou junto na UERJ, né? Foi. E você está chegando a Cabo Frio agora, né? No Sim, eu venho com a equipe do Adriano, exatamente. Para assumir essa pasta da mobilidade, que é uma pasta, convenhamos, né? Que é um exige desafio.
Bastante. É um desafio muito gostoso, é um desafio que tem, às vezes, roubado um pouco do sono da gente, deixado, criando aquele estresse que é natural do próprio trabalho. A cidade cresceu, eu vi Cabo Frio com outros olhos, quer dizer, tenho 40 anos de praia por aqui, por assim dizer, né? Já tive casa de veraneio aqui, já frequentei muito Cabo Frio e, de repente, agora eu estou aqui nessa condição de criar um bem-estar para a cidade em termos de deslocamento, que é uma necessidade que a cidade tem, e eu fui chamado aqui com essa missão e nós estamos empreendendo um trabalho muito bacana lá, tem uma equipe muito boa que trabalha comigo, um pessoal que já vinha, grande parte desse pessoal já fazia parte da secretaria, nós temos uma sinergia muito intensa lá dentro, também com o pessoal da Ordem Pública, do Coronel Carvalho, que estruturalmente faz parte até da nossa secretaria, embora operacionalmente nós ajamos em separado, mas, enfim, a gente tem tentado empreender um trabalho que a gente está vendo que está começando a dar resultado. Existem problemas, não é privilégio de Cabo Frio, outras cidades próximas aqui, mesmo outras cidades de praia, não aqui propriamente da região, estão vivendo o mesmo problema, mas, de qualquer forma, a vontade de acertar é grande e a equipe está muito empenhada nisso. Temos muitos projetos, temos ações já que estão em andamento na rua e, enfim, a partir de agora, acho que a gente só tende a ver as melhores e a população vai identificar isso no trabalho que a gente tem feito. Você falou, Marcelo, que é um desafio, né? E é de fato um desafio, e talvez o que mais salte aos olhos do morador e do turista é essa história aqui do fim de tarde na Ponte Feliciano Sodré, né? Talvez esse seja, não sei se é um outro igual ou maior, creio que não, talvez seja o maior nó a ser desatado. Por que acontece aquilo e qual é o caminho? O que vocês estão fazendo para tentar resolver isso, Marcelo? Nós temos ali um estrangulamento natural da própria topografia, geografia da cidade. O que a gente tem que fazer ali, já tem feito, a gente reacendeu faixas de travessia para facilitar o deslocamento das pessoas, a gente está com o trabalho de fomentar a travessia marítima, inclusive, que é uma forma de levar as pessoas do Lago de Santo Antônio para Gamboa sem a necessidade de uso da ponte, tentar desengarrafar a ponte nesse sentido, ordenar a entrada do estacionamento da Gamboa, é uma ação que a gente tem feito e tem estado em cima das pessoas, dos operadores, dos controladores de estacionamento, os nossos agentes de mobilidade, a própria Guarda Municipal dando apoio a esse trabalho para orientar o trânsito de maneira que não se forme fila desnecessariamente, o estacionamento lotou, as pessoas têm um bolsão de estacionamento mais adiante, depois da Capitania dos Portos, existe local de estacionamento disponível na região, mas as pessoas, por uma questão de conforto, tendem a querer ir para o estacionamento da Gamboa e acabam criando um distúrbio ali no trânsito que a gente está permanentemente ali para desafogar. E, enfim, a cidade também tem uma topologia que vem de 30, 40 anos, ela não mudou muito, a gente tem o mesmo arruamento daquela época, com um número de veículos muito maior, com a falta de educação dos motoristas, isso também não é coisa do local daqui de Cabo Frio, quem vem de fora, o próprio motorista daqui se habitua, se eu não tinha fiscalização no passado, eu fazia as coisas de modo como bem entendia, e de alguma maneira isso acabou se transformando numa terra de Marlboro, aquela coisa que as pessoas fazem o que pensam que podem fazer. E, na verdade, o que a gente está fazendo, o próprio Radamés citou muito essa palavra, ordenamento. A gente veio com essa filosofia, esse propósito. Um dos grandes motes da nossa ação é o ordenamento do trânsito. É coibir o uso abusivo de vaga de deficiente, o uso abusivo de vaga de idoso, o estacionamento a menos de 5 metros do raio de giro da esquina, o avanço de sinal, contramão, quer dizer, são coisas que as pessoas acabam fazendo às vezes naturalmente, como se aquilo fizesse parte do dia a dia. Isso tem que deixar de ser rotina, exatamente. Isso tem que deixar de ser, é outro paradigma que a gente está empenhado em quebrar. No que tange essas coisas que você defende como ideais para que tudo melhore, né? Sinalização ainda é um problema também. Aqui? Precisamos dar um banho de sinalização, a cidade tem um déficit que a gente pode contar como toda a rede semafórica que tem que ser trocada, a gente não tem equipamento para dar conta de colocar os semáforos funcionando de maneira satisfatória com a estrutura que existe hoje. Ela tem que ser toda renovada. O que a gente tem feito é um trabalho de conservação e manutenção do que existe para que minimamente funcione até que se consiga fazer um processo legal de compra de todo esse equipamento, instalação de um centro de controle para que a gente possa ter uma avaliação até remota da situação e tomar conta do trânsito a partir de um centro de comando na Secretaria de Mobilidade. É impressionante que não haja isso em Cabo Frio, né? Uma cidade do nosso porte, né? Mas tem o segundo maior Réveillon do estado do Rio, né? Como falou-se muito aqui, 800 mil pessoas afluíram aqui, a cidade quintuplicou de tamanho e com a mesma estrutura. Você não tem como fazer isso e não haveria sentido. Como você transformar a cidade para abarcar um contingente que é 4 vezes aquilo que você tem?
e a cidade se transformar em 5 vezes o que ela é. É realmente um problema muito sério. E o que a gente tem feito é trabalhado para, enfim, a gente tem 10 meses do ano em que a cidade roda bem. Os grandes crivos que nós temos são o Réveillon e o Carnaval. O verão também nesse meio tempo. E temos um déficit de 3 mil placas, por exemplo, hoje de sinalização. Entre placas de sinalização contramão, giro obrigatório, proibido de estacionar, proibido de parar, e placas de orientação. A cidade é muito carente disso, ao longo dos anos isso não foi feito. Eu vejo pouquíssimas placas, conta-se nos dedos o que existe por aí de sinalização. As pessoas não sabem onde são os bairros, onde é Vila Nova, onde é Passagem, onde é Peró, como se faz para ir para lá, quais são os caminhos. Com toda a facilidade que o GPS possa criar, você não pode deixar de ter infraestrutura, é uma estrutura da qual não se abre mão. Então, isso também é um empenho que a gente está tendo em fazer essa renovação. A sinalização horizontal, a gente está mexendo nisso, como eu falei antes, o acendimento das faixas, a repintura das faixas de travessia, principalmente, que é uma segurança ao pedestre, ao ciclista também. A sinalização horizontal, vertical, que são as placas, e a sinalização semafórica, que está depauperada, e a gente está com um projeto grande para renovar isso. E vamos começar a fazer isso muito bem feito agora em 2019. Que bom. Carlos Cunha, como é que estão as coisas? No Peró e na cidade toda, né? Além de ter lá o teu empreendimento no Peró, né? Que você tem cuidado, tem recebido prêmios pelo trabalho bem feito lá, pelo La Plage. Você hoje é responsável, né, pela Associação de Hotéis, né, aqui de Cabo Frio. Que avaliação você faz desse momento de pico, o primeiro que a gente viveu, do Réveillon, dessa primeira semana, e das perspectivas que a gente tem? Como é que estão as coisas na tua visão, Carlinhos? Sidney, antes de responder a sua pergunta, queria dar as boas-vindas ao secretário, não conhecia pessoalmente, a gente só se conheceu agora, e convidá-lo já de antemão a participar das nossas reuniões. Ontem teve uma reunião do Conselho, até ficamos aguardando, né, a presença de vários secretários, tiveram muitos, mas infelizmente... Eu consigo fazer representar a gente, ter esses guardados. E nessas reuniões, secretário, tem algumas, lógico, a gente não tem solução para tudo, né? Nem pode, a gente não é da nossa alçada, mas, por exemplo, a questão que o senhor falou agora das faixas de pedestre ali da Rua dos Biquínis da Gamboa, a tinta foi inclusive doada pelos empresários da Rua dos Biquínis, né? E ontem, nessa reunião do Conselho, inclusive, ficou acertado que os empresários vão doar também os cones para fazer a marcação ali da rua, na entrada do estacionamento, e o gradil que precisa para colocar quando o estacionamento está lotado, porque as pessoas às vezes não sabem. Concordo com a falta de educação do motorista, não só dos cabo-frienses, mas de todos, né? Mas as pessoas às vezes querem entrar no estacionamento e não sabem que está lotado porque não fala nada que está lotado, né? E outra questão principal, que já está sendo feito desde essa semana, é a cobrança no estacionamento na saída, como é feito em qualquer shopping do mundo todo, do Brasil todo. Então não é novidade para nenhum turista ou morador que o carro entra, ele vai ter que sair. Ele tem uma entrada, tem uma saída, né? E aquela cobrança na entrada, ela dificulta, porque aí demora para preencher o papelzinho, dar o troco e tal, cria uma fila, né? E ontem nós tivemos nessa reunião do Conselho com o secretário Felipe Araújo, que garantiu que a guarda estaria lá a postos, né? Para poder orientar o trânsito, quem vai seguir, quem vai para o estacionamento para a direita e quem não vai para o estacionamento para seguir reto, porque ali também tem essa confusão. Além disso, os empresários também estão doando 30 placas. Isso foi combinado com o prefeito Adriano Moreno numa reunião que a gente teve ontem foi quarta, esse verão, eu fico meio perdido de que dia que é segunda, que dia que é sábado, porque a gente trabalha todo dia, então todo dia é dia. Né? Na terça-feira à noite, avançado da noite, já quase 11 horas da noite, o prefeito nos recebeu gentilmente na prefeitura. Ele estava trabalhando nós saímos de lá quase meia-noite, ele estava lá trabalhando ainda, e nós oferecemos, ele aceitou de antemão, nós vamos doar 30 placas, segundo a lei municipal, com orientações, né? Proibido caixa de som, proibido carro com som, proibido venda de alimentos, os alimentos que não podem ser vendidos na praia, usando fogo, bebida alcoólica, que por incrível que pareça, são coisas que a gente sabe que não podem, mas o brasileiro vem e faz. É o óbvio ignorante. Né? Eu não sabia que não podia vender queijo na praia. Todo mundo sabe que não pode vender queijo na praia, menos a pessoa que está vendendo e a pessoa que está comprando. Naquele momento ele não sabe. Agora tem uma placa, vai ter uma placa. Ou finge que não sabe, né? E aquelas caixinhas, né? Eu estava até brincando fora do ar quando a gente estava escutando
os músicos tocando, falei assim, olha a diferença da música que a gente escuta aqui dentro e quando a gente chega lá fora, são aquelas caixinhas de som que o Coronel Gilson chamava de tralha box, na época, né? Porque aquilo só toca, não é essa qualidade de música que a gente É um tal de vai novinha pra lá, sobe senta, novinha pra cá. pula, chão,